O que é a memória? Memória, de man, que deu origem à palavra mente. E ora seria a oratória dessa mente, essa mente conversando com o proprietário da mesma. Só que memória não pode ser algo cerebral. Eu vou dizer por quê. Porque você não pode lembrar daquilo que você não sabe. O cérebro só sabe sinapsar, ou seja, o seu dispositivo, como um celular, um notebook ou um computador das antigas, ele só sabe lembrar que deve abrir o arquivo ou fechá-lo. O arquivo não faz parte da natureza essencial do dispositivo. Mesma coisa nosso cérebro. Nosso cérebro, inclusive, foi copiado lá fora nesses dispositivos. Ele simplesmente só aplica funções de abrir, fechar. Algo bem básico. Mas o que é a memória? O que é informação? Informação é quando você coloca a formação dentro de alguma coisa. Então, a informação real é distinta ao ambiente onde ele se instala. Quando você está no mundo da mente, por exemplo, descortinado dos corpos inferiores, você não lembra. Você simplesmente é a lembrança, você é a informação, você é parte daquilo. Não se separa o orador do ouvinte. São o mesmo. Então você simplesmente sabe, você não está buscando saber. Você não tem o que lembrar, você simplesmente lembra constantemente. E recordar, perceba a palavra recordar, é voltar novamente ao coração. O coração sabe tudo, ali está o átomo que participou inclusive da origem do universo. Ele tem toda a informação porque ele é a informação. Ele é partífice de toda a origem. Você tem um representante, uma partículazinha, em você, para esse mecanismo ou máquina biológica, orgânica, ter alguma utilidade, porque senão nem existiria. A partir desse ponto, por radiações desse ponto, como se fosse um microsol, que se formam, derivado desse, partículas mais lentas, inferiores, que vamos chamar de matéria. É o resíduo do eu, torna o ego, que é a matéria. Aí nós vamos pegar o que é memória a nível linear, científico e muitas vezes pseudocientífico. Por exemplo, na Alemanha existia um psicoterapeuta chamado Bert Hellinger. Ele foi muito aclamado, hoje é moda, né, essa questão da constelação. E ele pega e incita como um religioso uma ideia sim de que Deus, quando começou a criar, já estava com ele a constelação familiar. Só que Bert Hellinger, primeiro, ele confunde a constelação com o familiar. Porque a constelação, sim, as estrelas lá no céu são a origem de qualquer ser. Eu estava falando do ponto bindu e dos sóis. E família vem de escravo doméstico. É tribo. É gente juntada por terceiros. Não é algo que você elegeu. Coloca bons proativos, escravos, de grande porte, eficientes, e coloca junto. Os inferiores coloca à parte para fazer trabalho sujo. O problema do homem colocar sempre o seu adubo psicológico dentro das grandes ideias holísticas, a ideia original, seria como você usar de excremento humano, o seu excremento, para adubar a colheita, para adubar seus vasos.
não combina o excremento humano, a forma que ele pensa, o razão, com a ideia expansiva. São óleo e água. São antagônicos. Porque a razão ela quer fechar uma ideia num consultório, numa palavra, num tempo. Já a consciência, ela é os primórdios de qualquer pensamento. O pensamento, vamos dizer, que é a redução da consciência. Então não pode esses senhores ser tão importantes dentro da nossa evolução terrestre, porque eles não acessaram o campo. Por exemplo, a constelação familiar, vocês têm que estudar o histórico. O próprio Bert Hellinger diz que quem não conhece sua própria história está perdido, não sabe de nada. Mas se pegar a própria história do senhor Bert Hellinger, você vai ver que ele já foi partícipe do movimento nazista. Ah, mas ele desistiu. Veja, quando alguém pratica um crime, pode ser ideológico, pode ser, inclusive, dentro da violência ou física mesmo, ele vai para o cárcere, paga um tempo, mas ele não apaga o tempo. Ele não apaga o ato. Porque é a experiência dele ser aquilo ali. E essas novas modalidades ou modas, né, terapêuticas só surgiram porque por causa daquela ânsia, aquela perseguição acima dos iluminados charlatões. Essas pseudociências vieram para calar a boca daquilo que ninguém tinha prova. A fé não estava mais adiantando, né? Tinha gente que se curava só com reza, né? As bênçãos da vovó, tudo mais. Inclusive, a constelação familiar é uma medicina alemã. É medicina de campo, é medicina de tribo, de ruralismo. E estamos mantendo isso até hoje, é uma coisa muito importante para a sociedade hoje e se paga muito caro, se paga mais caro uma consulta com um constelador, e agora com mescla com o psicólogo, dá uma cara mais confiável, do que você, por exemplo, gasta num mês de comida, de contas. Então não sabemos ainda, alguém sabe, qual é a utilidade dessas coisas. Tem o Carl Jung também, que veio, né, falar muitas coisas. Veio Freud, veio esse povo todo. Só que o que eles acessaram foi o que, gente? Apenas a razão. Isso que a ciência usa. E quando você pega essa ciência e ainda não tem uma cátedra dentro disso, não tem um aprofundamento da própria ciência, vira pseudociência, para vocês entenderem. Então não há como puxar memória, perceba, memória num consultório ou num templo, aos seus pecados, o pecado da humanidade. Você não é aquela mesma humanidade, porque você, apesar de ter participado com seu ponto, Bindu, você vem com outros registros, aconteceu outras coisas depois. Então os ancestrais já foram. Gente, seria como, perceba, hoje se ganhar dinheiro, olha só, ganhar dinheiro, fazendo reportagem do que você ouviu no rádio nos anos 40. Aquilo lá já não é mais informação. É isso que fazem hoje em dia, esse sem informação com uma informação caduca, equivocada. E não tem como você lembrar de algo que você quer esquecer. E se você lembrar, ainda é experiência, não vai acontecer jamais de você ir lá ou alguém conseguir apagar aquilo, o ato já foi feito, foi a experiência. Porque se não tivesse a experiência, existiria só a consciência e não existiria mais nada. Porque a consciência não precisa de experiência. Ela já é o troço concluído. Ela é o feito perfeito. O que ela decide é passar pela experiência de desperfeccionar tudo, tirar tudo do lugar, para analisar em todos os ângulos o que é isso que é o todo que sou. Não consigo me ver. Seria como que você tivesse uma mancha
né, algo incômodo no rosto, você vê de dentro para fora. Você pode até ver partes do corpo, olhando para baixo, para cima. Mas você não consegue pegar a causa daquele incômodo sem ter um espelho ou um terceiro para te avisar, para te reportar o que está acontecendo. Então você precisa do outro. Então a sua consciência te dobrou no outro. Talvez pode ser um filho, tudo mais. Mas é apenas para seu reconhecimento, não é algo perene, que é uma coisa importantíssima. Um sobrenome, um grupo. E essa memória, ela deve vir da origem da memória. Você não pode tirar memória de dentro de um dispositivo. Você pode autopsiar o cérebro de qualquer coisa e você não encontrar a alma. Os egípcios se decepcionaram com isso. Eles arrancavam o cérebro, não tinha uma alma, nem um espírito. Não se consegue. Se fazia lobotomia antigamente também, para que o espírito saia ou a luz entre. E nada. Nada que está acontecendo é para mudar, porque as próprias coisas são a mudança. As diferenças são a mudança. Então você não precisa de mudança. Você não deve pagar por mudança. Igual, apesar dos dias serem repetitivos. O ambiente é imutável, mas a forma que os seres encaram o ambiente sempre vai ser diferente. Ainda fiz o vídeo do mestre que perguntava de onde você está, que tamanho tem o sol. Ele pega com os dedinhos e mede como se fosse uma criança. E é realmente, ele entendeu a pergunta, sem estar preocupado com uma resposta qualquer para provar alguma coisa. Mas, sem querer, querendo, ele provou. Ele pega da onde ele está, ele entendeu a pergunta e mede com os dedos. O Sol tem 3 centímetros. E tem para ele naquela posição que ele tem. E a maioria de nós estamos vendo tudo assim. Então, uma memória ela não pode estar no cérebro. Como não pode estar dentro de dispositivo qualquer. Você não agarra a memória, ela é onda. E a onda é muito interessante. A onda é a única coisa que realmente ama. Eu posso ligar agora para o maior mafioso e a onda vai entrar dentro da casa dele, vai ir até os ouvidos dele sem preconceito nenhum. A mesma onda que vai no santo vai no criminoso. Então, se a gente fosse como a onda, nós estaríamos em toda parte e em todas as partes de todo mundo. Paz reverencial a todos. Quem sabe não precisa lembrar.